Olá, amigo buscador. Tenho uma pergunta para te fazer. Nessa sua jornada de buscador, de buscar o teu despertar, de estar conectado com os ensinamentos de Deus, com as leis amorosas de Deus, por acaso você já se sentiu uma fraude em algum momento? Ontem minha esposa me perguntou isso. Ontem aconteceu uma cena com meu filhinho Heitor. Eu estava cuidando dele e errei com ele, fui descortês com ele, me descontrolei com ele, digamos assim, e cometi um equívoco. Então, depois fiz ele dormir, depois a minha esposa chegou, contei para ela contei do meu erro e ela perguntou para mim: Leandro, às vezes assim, você que é um estudante de um curso em milagres, às vezes você, quando você comete erro, você se sente uma fraude? E agora eu estou replicando essa pergunta para você. Você que é buscador, já se sentiu uma fraude em algum momento? Pois vos digo que eu não me senti uma fraude. E eu explico por quê. Porque, gente, errar faz parte do nosso percurso. Por quê? Porque nós nascemos identificados com o ego. E tudo que o ego faz é errar. Tá bom? Então é natural errar. Então, você que busca estar alinhado com as leis amorosas de Deus, é natural você errar nesse percurso. Isso não faz de você uma fraude, tá bom? Faz de você um aprendiz, tá bom? Então, tem uma frase da Bíblia que eu gosto muito que diz assim, ó: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 2 pontos aqui, gente. O Espírito está pronto. Jesus nos lembra que nós somos o Espírito pronto. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. O Espírito de Deus habita em nós, tá bom? O reino dos céus está dentro de nós. Tudo isso falas de Jesus na Bíblia. Então, essa é a nossa verdadeira realidade, tá bom? Então, quando a gente se identifica com esse Espírito pronto, esse Filho de Deus, santo e inocente, tudo dá certo. Não há erros nem equívocos. Estamos alinhados com a lei do amor. Mas isso, infelizmente, ainda é uma raridade para gente que ainda está acreditando neste sonho de julgamento, de separação e de medo. No normal, estamos identificados com o ego. E o ego erra. O ego é egocêntrico e erra, tá bom? Então, não se sinta uma fraude quando você comete um erro. Por quê? Porque você que é um buscador já dá o primeiro passo, que é o quê? Se arrepender. Ah, que coisa magnífica esse sentimento de arrependimento. Arrependimento que da Bíblia no hebraico é techuvá, que significa mudar a direção, significa uma tomada de consciência e uma mudança de direção. Então, se arrepender é o primeiro passo para a nossa ressurreição, para o nosso novo nascimento, o nascimento em espírito. É o caminhar para nos identificar com a nossa verdadeira realidade, nossa alma divina, nosso espírito pronto. Então, sim, errar é normal na caminhada e não precisamos nos sentir uma fraude nesse sentido. Sabe quando é que nós somos uma fraude, gente? Somos uma fraude quando nos identificamos com o ego, porque estamos identificados com uma coisa que não somos, uma ilusão, uma máscara fraudulenta, uma crença fraudulenta que é o ego. Isso sim é uma fraude. E o ego, ele é muito esperto, ele é muito dinâmico. Ele, por exemplo, quando a gente erra e tem um sentimento de arrependimento, que é um sentimento nobre, ele vem e converte esse arrependimento em um sentimento de culpa. Sim, ele faz você olhar para você mesmo, se julgar, se condenar, se identificar com a carne fraca. Ele diz assim, ó, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e tu és a carne fraca. Tu és a carne que veio para morrer. É isso
que o ego vem te dizer com a culpa, tá? Ele vem te forçar a se identificar com a carne, mas tu não és a carne fraca, tu não és o ego. A carne fraca simboliza o ego, a tua personalidade, teus temperamentos, teus gostos, preferências e desejos. Não é isso que tu és. Tu és o Espírito Santo de Deus, tu és o Espírito pronto. Essa é a tua verdadeira realidade. E para se identificar a ela, basta se arrepender. Se arrepender. Não cair na culpa. A culpa, ela vai tentar entrar, né? Como tentou comigo ontem quando eu cometi o erro. Eu me arrependi, mas comecei a me julgar e me culpar. Ora, Leandro, você estuda tanto, busca ser um cara bom e tá aí sendo descortês com seu filho. Rapidamente vi, opa, isso é culpa. Entreguei na mão de Deus, fiquei só com arrependimento. E é isso essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Um curso em milagres, o objetivo dele é ensinar quem a gente é nos libertar. Porque o ego nos aprisiona na culpa, né? Nessa ideia de que você é uma fraude. Não. Vamos nos libertar conhecendo nós mesmos, nos identificando com o Santo Espírito Santo, Filho de Deus. É esse o convite que Jesus nos faz neste livro, Um Curso em Milagres, passo a passo, tirando camada por camada dessa nossa identificação com o ego e nos aproximando da nossa verdadeira realidade, uma realidade amorosa, tá bom? Uma realidade que, quando a gente se identificar e entrar em comunhão com o divino, a gente vai encontrar a felicidade plena, a felicidade de quem conheceu a si mesmo. Vamos juntos?